Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Aqui mais um vídeo, aqui mais um conteúdo, um comentário, uma opinião aqui no nosso canal falando de futebol com o Rubinho Barbosa, @Rubinho Barbosa diretor lá no Instagram. Peço a vocês, aqueles que ainda não se inscreveram, que venham participar, se inscreva no canal, acione o sininho, dá o like, faça comentários, análises, que a gente está aqui para interagir com vocês. Obrigado a todos que estão, que dão like, que fazem os seus comentários. Muito obrigado, pessoal. Falo para vocês aqui que o nosso canal aqui tem um parceirão que é o Esquilos Ilha do Leite. Está comigo aqui desde o começo aqui do nosso trabalho. Melhor rodízio de pizzas, massa e salada. Estive lá ontem, como sempre, aquela maravilha, né? Atendimento top, um rodízio de massas, um buffet de massa maravilhoso, pizzas à vontade. Parabéns aí a toda a galera dos Esquilos Ilha do Leite. Até amanhã. O preço é promoção, R$ 33,99. Também peço a vocês, quem quiser incentivar aqui o nosso canal, dar um apoio financeiramente aqui, né? Uma ajuda. É importante pra gente. É muito importante. O meu Pix é rubensbarbosa58@gmail.com. Eu deixo aqui na descrição do vídeo. Não tem chegado, mas vai chegar. Vai chegar porque a galera tá aqui para dar um apoio aqui para nós. Gente, Sport perdeu, outro vexame na Ilha do Retiro, outra partida pífia. Mas uma coisa, na minha opinião, foi boa. Detalhe, foi boa se quiserem tomar providências. Se não quiserem, vai continuar assim. Mostrou esse jogo contra o Alto que alguns jogadores não têm condições de jogar uma Série A, de estar nesse elenco do Sport. E chegou o momento de tomarem providências, porque o Sport mostrou que tem até um bom time titular, mas que não tem reservas à altura novamente. Mostrou que tem jogadores que não têm condições de estar nesse elenco do Sport. Gente, eu falei um vídeo, acho que da segunda-feira, acho que foi segunda, foi segunda ou foi terça, não lembro, que achava que o Sport deveria sim ir com um time em reserva, um time misto, para esse jogo contra o Altos, e falei o porquê. O Sport já classificado, jogando na Ilha do Retiro contra o Altos, tem um elenco muito superior, reservas muito melhores do que o time do Altos, e teria a abertura do Campeonato Brasileiro jogando em São Paulo, num jogo muito difícil. E aí pouparia alguns titulares, porque sempre é bom começar o Brasileiro vencendo. E o jogo não vai ser fácil contra o São Paulo, né? Todo mundo sabe disso. Porém, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. A gente acha que os reservas estão à altura, que estão treinando, que vão acompanhar o trabalho tático da equipe, do treinador Pepa, né? Gente, foi alarmante o que nós vimos. E eu vou mostrar por quê. Cara, o Altos é uma equipe esforçada, uma equipe fraca, né? Se fechou direitinho, tudo isso a gente já sabia. E num contra-ataque, numa falha da defesa do Sport, encontra um gol num pênalti cometido pelo goleiro Kaique França. Cai para um lado, bola para o outro, como sempre. E o Altos faz 1-0 no primeiro tempo, gente. Meio 15 minutos, eu acho. Então, o Sport teve o tempo todo para jogar, empatar e virar. Mas cometeu os mesmos erros quando jogou com essa equipe mista, essa equipe reserva, de cruzamento na área. Cruzamento. De Plácio pegava a bola, metia para a área. Outro metia para a área. Não é assim. Você tem que ter jogadas trabalhadas, você tem que ter um esquema tático para quebrar a retranca da equipe adversária, quebrar as linhas adversárias. Você tem que ter jogadas individuais também. E não foi isso que nós vimos da equipe do Sport. Olha só, quando eu digo que o Sport tem no nome
um time melhor do que o Alto, esse time que jogou ontem do Sport. Olha aqui, ó. Kaique França, de Plástico, jogou, né? Cruzeiro, não foi? Sei lá, foi Cruzeiro ou foi Botafogo? Um time desse aí, jogador argentino. Antônio Carlos, jogou no Fluminense, jogou na Europa. Lucas Cunha, no Bragantino. Igor Cariús já está aí há 200 anos. Duqueiroz, Corinthians, Grêmio, estava na Rússia. Johan, Internacional, enfim, por aí afora, Palmeiras. Fabrício Domingos, todo mundo sabe. Barleta também. Pablo, não vou nem falar, até a seleção brasileira, Pablo já foi. Romarinho, né? Aí entraram Lucas Lima, Carlos Alberto, Sérgio Oliveira, Paciência, Lênin Lobato, os titulares. E esse time não conseguiu fazer um gol no Alto. Agora, quando a gente vê, vamos lá, a qualidade técnica, de Plástico horroroso, não tem condição de jogar uma Série A. Antônio Carlos também não. Eu disse aqui quando contrataram. A torcida do Fluminense soltou fogos. Fraquíssimo esse zagueiro. É um Alisson Cassiano da vida. Lucas Cunha também até agora não disse para que veio das vezes que entrou. Igor Cariús, o futebol dele ficou 2 anos atrás. Duqueiroz já começou bem no Corinthians, caiu de posição, foi pro Grêmio, não jogou nada, a Rússia não jogou nada. Johan, esse não jogou nada desde que chegou. Fabrício Domingos, o futebol dele ficou em 2025, 2024. Barleta, esforçado, é o mesmo Barleta. Eu até acho que, mais uma vez, foi o jogador que correu, que se esforçou. Pablo, aquilo, né? Também. Um golzinho aqui, no chorado, tal, enfim, não vou culpar também, porque é centroavante. Claro que não é aquele Pablo de anos atrás. Romarinho, desde que voltou também, só faz ciscar e não tem nada de produtivo. Né? E aí os que entraram também não resolveu. O Carlos Alberto também não tem condição de jogar nada, de ser titular, não tem. Então, Sérgio Oliveira, Paciência, Lênin Lobato. E aí preocupa o torcedor do Sport na Série A. Campeonato dificílimo, já joga com o São Paulo, depois joga com o Palmeiras, enfim, não tem jogo fácil. E a gente vê que o Sport perdeu tempo com o Pepa. O time, ele vive nesse rodízio, aí não dá entrosamento para a equipe. Os reservas já mostraram que não tem condições. No jogo de ontem foi só cruzamento. Teve domínio da bola, né? Enfim, mas se você olhar, o goleiro do Alto não teve nenhuma participação, praticamente nenhuma participação, a não ser aquelas bolas quebradas. Teve um chute na trave, enfim, teve um chute do Lucas Lima depois daquela bola no travessão, o goleiro manda para escanteio, e mais nada. Um time burocrático, um time sem vontade, é o que dava a entender. Certo? Então, é um vexame, sim, porque o Sport poderia ter terminado essa fase da Copa do Nordeste em primeiro lugar e tem vantagem para as outras fases. Termina em segundo. Né? E agora vai para o jogo contra o São Paulo e depois decidir o Campeonato Pernambucano. Eu já começo a ficar preocupado em decidir o Campeonato Pernambucano. Acho que é o favorito, já disse a vocês, para mim não tem como. Mas com essa bolinha, com esses reservas que quando entram não jogam nada, com um time burocrático em campo, com um time que abriu 2-0 contra o Retrô, jogando até um bom primeiro tempo, e depois dorme, com 5 minutos leva 2 gols. Então o Sport tem que resolver seus problemas técnicos e táticos. E que alguns jogadores estão comprovadamente, certo, marcados já, que não tem condições de jogar no Sport, numa Série A. Aí é problema da diretoria, do seu treinador, enfim. Uma coisa é certa, perder do Alto na Ilha do Retiro, com esse time que eu disse aqui, com caríssimo, esse time é caro, esse time que jogou é caro, muito caro, um jogador só desse aí paga 2 folhas do Alto, e olhe lá, até mais, não tenho dúvida. Um jogador mequetrefe desse aqui, não vou nem falar das estrelas não, qualquer um desse aqui paga a folha do Alto. Qualquer um. Eu não tenho dúvida. Tá certo? Então,
vexame, 2 derrotas seguidas na Copa do Nordeste, perdeu a liderança e cai num certo descrédito perante a torcida. É isso aí, é o que eu tenho para falar. Do jogo, teve domínio da posse da bola, teve o que mais? Bola cruzada, que é o que o Sport tem feito no ano praticamente todo até agora. E perdeu vários jogos dessa forma e o treinador não muda. Ou é qualidade técnica realmente da equipe que é ruim, os jogadores são ruins, ou o time não tem esquema tático nenhum. Nenhum. Vocês podem fazer o comentário de vocês aqui embaixo. A classificação ficou primeiro Vitória com 15, segundo Sport com 12, terceiro Ferroviário com 10, quarto Fortaleza com 9, que é outra equipe que não vem jogando nada em 2025. Mas estão classificadas essas equipes para a próxima fase. Na série, no grupo B, só o Bahia está classificado. Só o Bahia. CSA, Ceará, Náutico, Confiança, América e Juazeirense, todas essas equipes com chances de classificação. É isso aí. Gente, peço para vocês, like no canal, é importante. Comentário de vocês para a gente trocar uma ideia aqui. Valeu, pessoal. Lembro também o Pix para colaborar aqui com o nosso canal, rubensbarbosa58@gmail.com.